Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Mal. E aqui é o Matheus. Rapaziada, o UFC Noche, cara, encerrou com chave de ouro. Achei que aquilo ali foi, sensacional, um espetáculo, cara. Aquilo, a última luta do card foi incrível e é o que vai ficar marcado pra gente aqui. A gente vai falar sobre a luta do Diego Lopes contra o Jean Silva, que foi ali avassaladora. Antes de mais nada, curte esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito. Cara, a gente está pertinho de bater 1K de inscritos, isso vai mudar o jogo para a gente aqui. A gente vai ter acesso a outros recursos, vai também poder monetizar o vídeo, então isso vai ajudar bastante a gente aí. Se inscreve, dá aquela moral para a gente. Cada inscrito aí faz total diferença para a gente, beleza? Dito isso, bora falar sobre essa luta. Cara, Diego Lopes e Jean Silva fizeram, um espetáculo. Posso só falar um negócio antes? Foi Manda assim, bala. um salva evento, né? Porque foi uma das Isso. lutas mais legais do ano, num Uhum. evento bem fraco. Diga-se de passagem, vale a gente deixar claro isso aqui, que foi um evento que estava se arrastando, Principalmente um muito card aquém do preliminar, né? esperado. Nossa, cara, muito aquém do Sofrível, esperado foi sofrível. mesmo. Mas eu E ela acho deixou que salvo. o fato do que a forma como aconteceu a luta principal e como ela se encerrou salvou tudo e a imagem do card, cara. Não, Então, apagou o apagou, resto do evento, cara, apagou porque o resto, porque, se fala em outra coisa. cara, foi impressionante, não se fala em outra coisa. E uma eu já vamos falar sobre a luta, Mal. Eu tô ansioso para falar sobre a luta. A gente não É, conversou, como sempre, a gente tem tentado evitar o comentário para fazer na íntegra aqui com vocês. E eu queria dizer o seguinte, cara, já vou falar a letra. Eu tô puto, tô muito puto, cara, porque a galera continua subestimando o Diego Lopes, mesmo depois dele ter vencido, mesmo depois dele ter mostrado que ele também tinha estratégia, que ele também foi buscar melhorar, aprimorar, buscar aprender mais. Pô, o cara se internou, se eu não me engano, 2 meses dentro da universidade lá nos Estados Unidos para poder aprender o wrestling. Ele falou que ele nunca tinha treinado wrestling, ele tinha treinado entradas de queda e queda na onde ele treina lá. E aí ele foi aprender esses fundamentos que ele sentiu que ele precisava melhorar o jogo dele, fez uma leitura absurda das falhas dele e das lacunas e voltou muito melhor, cara. Não tem como dizer que não. Eu acho que é subestimar ele, falar que aquilo ali foi um golpe de sorte e que se não fosse isso o Jean tinha atropelado ele, porque não foi o que a gente viu na luta. Pelo menos eu acho. é que a gente não acabou gravando um palpite pré-luta, né? Então as pessoas vão saber o contexto agora. Mas eu e você, a gente estava bem dividido sobre a decisão da luta, né? Você estava apostando no Diego e eu estava apostando no Jean, por motivos completamente diferentes. Uhum. Mas não, eu concordo com você. Eu acho que não estou falando que esse foi o meu caso, mas eu vi muita gente subestimando o Diego como se o cara não tivesse dado um 48-47 para o Volca. Assim, cara, tem 3 rounds a 2. Ele ganhou 2 rounds numa luta de 5, que foi um round de diferença ali com o campeão, pô. Isso e não é um campeão qualquer, a gente tá falando do Volkanovski. o Volkanovski. Volkanovski, que é, tido por muitos como o maior nome daquela categoria. Não tem como. Eu achei uma loucura que, assim, mano, já vou puxar, entrando na luta, eu, eu achei que o Diego começou muito esperando o Jean errar, e o Jean estava tentando medir a distância e ao mesmo tempo entrar na cabeça do Diego, assim como ele faz nas lutas dele, é normal dele. E eu senti que o Diego esperou o Jean errar e realmente aquele rodado dele veio no momento que não precisava, que é quando a partir da primeira queda do Diego, sabe? Quando o Diego põe ele para baixo. Dali Sim. para frente
tão determinante no primeiro round. Eu vi muitas pessoas, eu vi nos scorecards oficiais e os 3 juízes tinham marcado 10-9, não vi ninguém marcar 10-8 oficialmente. Uhum. Eu vi a internet inteira falar que rolaria ali um 10-8. Você acha que foi tão dominante assim a ponto de um 10-8, aquele primeiro round? O que você acha? Eu acho que tinha margem. Eu acho que tinha margem sim para o 10-8. Foi totalmente desequilibrado, cara. Totalmente desequilibrado. O que eu achei o Jean foi muito guerreiro e mostrou que tem coração pra caramba, porque, pô, ele caiu num salseiro no começo e resistiu, tomando muita pancada. Teve um momento que o árbitro chegou, inclusive, e falou para ele. Eu achei que ele ia parar, sabia? Uma hora que ele vai ele falou, e para, assim, tipo... se eu não me engano, ele gritou, defend yourself, que era, tipo, para ele se defender e fazer alguma coisa. Agora, Mas, mano, olha cara, que loucura. Só para eu comentar, eu vi muito desequilíbrio ali naquele primeiro round, apesar do Jean ter voltado e resetado ali até que bem. Até que bem. Ele resetou Cara, até que ele bem. voltou muito bem para o round. segundo round, para quem apanhou aquele tanto no primeiro, Sim, porque ele não apanhou pouco. E mas isso é muita loucura, cara. Mas eu acho que aquilo foi importante para a forma como se desdobrou ali o primeiro round foi muito importante para a vitória do Diego pelo seguinte: fez ele se sentir muito mais confiante para no segundo round vir com aquela estratégia que ele de fato já queria pegar o Jean no erro dele e o Diego, ele é um contragolpeador. Ele faz aquela sequencinha dele do jab e o cruzado. Cara, aquilo ali é avassalador. E ele tentou pegar o Jean em alguns momentos dessa forma. O Jean começou a dar uma crescida ali, de fato, mais ou menos na metade ali do segundo round. E ele foi deixando o Jean crescer, porque era a estratégia dele. Ele é um Mas ele contragolpeador, ele engoliu queria pegar muito, ele confiou muito no queixo dele, né? Confiou Porque ali muito no podia queixo ter dado dele. ruim. Muito, Umas 2, 3 oportunidades ali podia ter dado ruim, porque tem uma com sequência que o certeza. Jean encaixa nele, que são uns 3 ou 4 golpes que entram limpos. Limpo, E mas se ele fosse nem. alguém não tão duro, poderia ter ido para o chão, tá ligado? Mas ele estava na estratégia dele. Podia ter sido uma estratégia fatal para ele mesmo, mas ele estava dentro da estratégia. Não se enganem. Ele foi com essa exata estratégia. Ele falou que sabia que o Jean hiperestendia quando ele soltava os golpes. Ele falou que ele deixou o Jean ir golpeando ele para poder pegar ele na oportunidade. Ele treinou aquela cotovelada e ele tirou muito golpe com o rosto, que é aquilo que a gente fala aqui às vezes, que é o que os lutadores fazem. Tomam um golpe e eles soltam o rosto na direção Para tirar um pouco da potência do contrária ao golpe. golpe, para tirar a potência do golpe. Ele fez muito isso, ele tomou uns golpes fortes, mas ele continuava marchando para frente, o que eu acho impressionante, cara. Que é O uma ímpeto coisa de que o Ruff você... faz muito. Sim, tira muito o golpe com o rosto. Eu acho impressionante você tomar um golpe e ir para cima do cara. Isso é muito impressionante. Cara, e olha que louco a diferença que faz as cotoveladas 6x12, essas assim. Porque, cara, quando o Diego monta no Gian no primeiro round, e ele tá na montada alta ainda, o que favorece quem tem o quadril pesado, viu? Tem que ter o jiu-jitsu bom para manter aquela posição, porque é difícil manter. Muito bom. Não É é bom, muito não. difícil manter aquela posição. E aí ele começa as cotoveladas 6x12, cara, aquilo para mim é o diferencial na luta, assim, que ele judiou muito do Jean Silva essa hora. Foram muitas cotoveladas atrás uma da outra. Aqueles socos lá pegaram na guarda, alguns machucaram, mas aquelas cotoveladas no topo da cabeça, cara, elas são impressionantes. E como faz diferença elas terem voltado para o jogo, né? Porque elas ficaram durante muito tempo proibidas. Sim, foi voltar esse ano, inclusive. Não, final do ano passado. Final do ano passado. Final do ano passado, novembro, se eu não me engano, a luta do John Jones em Nova York. Se eu não me engano, Você foi isso. você para de só poder bater assim, e aí Só você começa de a poder lateral bater assim. e bater de cima para baixo, porque você tem muito mais poder no golpe de cima para baixo do que você ter que trazer ele daqui. Enfim, central também é conhecimento, rapaziada. Mas falando sobre a luta, cara, eu acho que eu gostaria.
eu gostaria muito de ver os dois lutarem novamente lá na frente, quem sabe pelo título. Seria uma luta sensacional novamente. Mas eu acho que assim, muita gente estava tirando o Diego Lopes para Pangaré. Eu, inclusive, acho que o estilo de jogo do Diego Lopes tem brechas específicas que ele já melhorou, mas que favoreciam o jogo do Jean. Eu falei sobre isso lá no X, inclusive, que favoreciam o jogo do Jean. Porém, o Diego era um cara muito experiente e eu acho que foi aí que também foi um dos fatores decisivos ali para ele sair com a vitória. Eu queria ter visto mais luta, sabia, velho? É Nossa, meio, eu queria muito mais aquela luta, cara. Eu tava né? alucinando, eu tava alucinando. Até porque, cara, o Gian tava muito bem com os chutes frontais, ele acertou uma ponteira muito forte no Diego, Muito, muito. diga-se de passagem, E o e Diego ele fez que tava não com a assim, cara ainda. e depois de apanhar muito tempo, ele ainda conseguiu raspar o Diego, né, e voltar em pé a luta. E no segundo round, ele meio que ainda é quedado mais uma vez e consegue ficar de pé, com o Diego atrás, né, no body lock, tentando derrubar Sim, ele, sim. Sim, foi antes isso mesmo. deles engajarem no momento final, assim, que é a hora que Sim. ele Foi, chuta alto e foi ele meio que uma começa a pressionar. embolada. Aí E o foi, já Diego estava vai indo já para a nos grade. últimos 50 segundos. Daí ele consegue levantar ali e Porque eu acho que a aí hora o do que que knockdown acontece? falta 20 e poucos segundos. Tava Sim, quase sim, acabando o sim, round. sim. Foi isso mesmo. O Jean levantou e quis devolver, porque daí o Diego Lopes, eu não lembro que golpe que foi exatamente, mas ele acertou um golpe duro, né, na hora que o Jean levanta. O Jean vai que nem, cara, parecia um touro, assim, vendo ele e foi para cima para querer devolver isso. Acho que ele se deixou levar bastante ali no emocional. Muito, e falando sobre emocional também, eu queria destacar um ponto. Cara, essa luta, ela foi muito bem vendida. A gente bombou demais, cara, falando dessa luta nas redes sociais pré-luta. Assim, rapaziada, é uma coisa que a gente sente ali no próprio engajamento com os conteúdos, os comentários e tal. Foi, cara, dividiu as pessoas de fato. E muito mérito, cara. Eu acho que isso é um ponto positivo que tem que destacar que o Jean fez isso muito bem, esse jogo da tensão, cara. É vender a luta, tanto que a luta foi realmente eletrizante, eles entregaram muito ali na luta, mas eu acho que ele precisa aprender a lidar com essa própria qualidade também, que no excesso acaba virando ali um ofensor pro estilo de luta dele mesmo, porque ele é um cara muito inteligente dentro do octógono, só que o emocional acaba atrapalhando essa inteligência. Eu acho que foi É, muito isso que também impactou no jogo ali, mas o mérito, como eu falei, é do Diego e não dá para tirar isso. ele acho que a gente brincava, né? Acho que a primeira vez que a gente falou do Gian em vídeo faz um tempo já, ele até deu Ele risada, porque a curtiu gente e comentou, comentou né? que moravam dois caras dentro da cabeça dele, né? E eles se davam bem, esses caras. Mas Talvez ele, eles tenham ele, brigado. ele é emocional e racional demais para o próprio bem. Por exemplo, ele Uhum, consegue virar a chave muito fácil e isso é perigoso, porque ao mesmo tempo que ele consegue focar na luta, ele fica preso tempo demais na luta, sabe? sim, Então, sim. ontem, quando acabou, a frustração foi muito nítida nele. Teve até um Uhum, momento ali, depois que a luta acabou, que não é tão legal a ponto para o esporte, uhum. falando esportivamente Sim, falando, sim. a gente não pode também ignorar que aconteceu aquele momento pós-luta em que o Diego vai falar porque o Diego, a equipe do Diego e a equipe do Jean se provocaram muito antes da luta, e aí quando a luta acaba, o Diego acho que tinha guardado muito isso, e ele vai no Uhum. corner do Jean e conversa ali com eles, e aí na hora que ele vira, o Jean estava sentado, né? O médico estava tratando ali do Aham. sangramento na cabeça dele. Eu não sei o que ele achou que passou na cabeça dele, mas ele levanta e tenta desferir um soco nas costas do Diego. Depois da luta, com todo mundo no meio, o que a gente não sabe o que passa ali na hora. É uma atitude um pouco antidesportiva,
E que já gerou demissão, inclusive, dentro do UFC. Eu complica mais o cara porque não vai mudar o resultado da luta. Sim. O Jean não ia machucar o Diego, não ia se vingar, acaba prejudicando só ele, sabe? E tipo assim, ele é um cara muito bom. Eu acho que ainda ele vai dar muito pano para manga nessa categoria. Sim, com certeza, cara, não tenho a menor Até dúvida porque disso. o Diego o Diego. O Diego é top, o cara não é top 2 à toa, entendeu? Sim, ele não deu uma luta difícil pro Volca. Ó, galera. Tem uma trajetória absurda dentro do UFC. Não, e corrobora o que você falou no começo do vídeo, das pessoas pararem de subestimar o Diego, porque o Diego não é top 2 à toa, não deu luta difícil pro Volca à toa. Ele é bom demais. E foi uma luta insana. Ela poderia ter sido resolvida para qualquer um dos dois lados, porque com a mesma resiliência que o Jean voltou no segundo round, só que assim, o Diego é um baita lutador. O jiu-jitsu dele é muito bom, ele fez os ajustes necessários, ele é um cara muito duro, confiou muito no queixo considero ele dele. um Charles 2.0, cara. É um Charles, Charles dos penas. E vale ressaltar que depois desse momento aí, ele tomou uma bela bronca do Pablo. O Pablo é um cara muito centrado. A gente já viu ele em outros momentos puxar para ele essa frustração dos atletas, como quando, depois que o Prato estava triste, depois da derrota para o Ian Gary, eles conversando no hotel, junto com o Christian. Depois, quando o Borralho vê o Ruff perdendo a luta e ele fala, ó, foco total agora na gente, entendeu? Ontem dando a bronca no Jean, então, mano, méritos do Pablo, de qualquer jeito, que tentou, do primeiro para o segundo round também, dar as instruções, né? E elas não foram ouvidas. O Jean fez o contrário do que o Pablo tinha falado. Sim. Falou, não cai na pilha, deixa ele errar. Eu acho que sobre isso é importante pontuar, cara. Cenário. Eu acho que sobre isso é importante pontuar as duas coisas que você falou. Uma foi a atitude do Pablo, que eu acho que é muito importante. Ele realmente, como liderança ali, tem que exercer esse papel, cara. Lutador, se ele não tem freio perto dele, é desastre, cara. É desastre. É desastre. Porque o esporte cara... muito visceral, né, cara? É exatamente isso, exatamente isso. É uma coisa que mexe assim com um aspecto emocional, psicológico, coisas muito profundas. E eu acho que o Jean errou muito ali de ter feito isso. A sorte dele é que esse soco não chega assim a encostar, acho, mas se encosta assim muito leve e contiveram ali, porque o resultado para ele podia ser desastroso, de ser demitido assim, sem vez, ou acabar sendo suspenso pela própria comissão atlética. Suspenso é mais provável, porque a gente já viu outros momentos assim de briga. Mas é drástico, né? É drástico. Roda quem não tem muito. Não, mas mesmo assim, cara, eu acho que é uma coisa que não cabe para o esporte ali. Eu acho que o pré-luta também muito legal e tal. Tem que ficar também, outro ponto, cara. A provocação tem que ficar entre lutadores. Eles são os protagonistas, eles são os atores principais ali do show. Quando parte para corner, para equipe, não sei o quê, cara, empobrece demais o esporte, empobrece demais a narrativa. As pessoas não têm que pegar esse highlight, esse holofote aí, tem que ser dos lutadores. Deixa os caras se resolverem, deixa os caras brincarem. É do game, cara. É do game, faz parte. Mas não acho que tem que ceder ali para as outras pessoas. Eu acho isso muito complicado, muito complicado. Mas assim, falando para a gente concluir aqui, empacotar essa conversa aqui, o que sobra pro. O que sobra não, né? Para onde vai Diego Lopes depois dessa luta, Posso cara? falar? Seu palpite. Ele recebeu um desafio bem interessante, viu, o Diego, hoje, inclusive, agora à tarde, que foi do Aljamain Sterling, que é o quinto, vem de uma vitória boa sobre o Brian Ortega, que é um cara que até ontem estava credenciando pessoas para o title shot, né, servindo de escada, e é um cara que não tem mais muito tempo, não vejo ele pegando o Volca agora de cara, acho que o Lerone Murphy passou na frente, mas assim, o Diego fez barulho o suficiente, a gente tinha dito, né, que se o Jean vencesse de uma forma magistral, ele ia passar à frente de todo mundo para lutar com o Volca.
Se fosse uma luta não tão legal, com um desfecho não tão bom, ou se o Diego vencesse, talvez o Lerone Murphy recebesse a chance. Porque eu acho que a gente não sabe nunca o que vai acontecer com o Evloev, e eu acho que o UFC desistiu de contar com ele, sinceramente. Sim. Não sei o que acontece com o Evloev, mas talvez o problema seja não é desse plano, cara. Porque, porra, o Lerone Murphy nem há tanto tempo atrás foi atropelado, o cara teve a cabeça dele aberta. foi espiritual, né? Você lembra disso? O Lerone Murphy chegou a ser atropelado, a cabeça dele abriu assim. E o cara tá aí, velho, lutando. E o Evloev não consegue fazer 2 lutas seguidas em 2 anos. Então, tipo... espiritual. Talvez o Lerone Murphy passe na frente porra, seria legal ver Diego e Sterling. Que é legal. Tem uma informação que é legal aqui de trazer, que é o seguinte. Volca fez um vídeo no YouTube reagindo ali à vitória do Diego e falou assim, sensacional, muito bom, Diego é absurdo, não sei como essa vitória coloca ele agora na categoria, se o UFC vai querer dar uma revanche para ele comigo, seria muito legal. Por mais que eu goste da ideia, o Volca, pra calma, mim é travar uma categoria. Deixa eu só falar, calma aí, rapidão, só para concluir. O Volca gosta da ideia por quê? Porque ele acha que ele pode vencer o Diego de novo, entendeu? Mas tipo, pô... Mas assim, se o UFC achar por bem de fazer essa luta, bom pro Diego. Bom pro Diego. Quem sai ganhando é o Diego. Eu acho que o Diego tem tudo para ganhar uma revanche, até pela forma como foi. Quem tem mais... Não vou nem dizer potencial de trazer algo diferente, porque o Volca é impressionante, não dá para dizer isso. Mas eu acho que o Diego tem tudo para poder ganhar, esse é o fato. Assim como o Volca também tem, mas eu acho que uma revanche para ele seria muito mais benéfica do que até para o Volca nesse sentido. Agora, eu concordo com você que travaria a categoria e tem caras que merecem. Eu acho que o próprio Você Lerone trava uma Murphy... categoria com realmente, assim, desafiantes que tem... genuínos. Credencial para poder disputar, porque por mais que eu esteja brincando aqui com o Evloev, ele poderia estar disputando. O Sterling poderia estar disputando, o Lerone Murphy poderia estar disputando. A gente não... O Yair, para mim, não, por mais que as pessoas falem, eu acho que não. Até gostaria de ver a luta dele com o Diego Lopes aí final do ano, seria muito bom. Só que aí depois, Diego Lopes vencendo o Yair Rodrigues, para onde que ele vai? Aí só, cara, é só título. O Diego, se ele não estiver na próxima luta pelo título, ele está a uma luta do título. Esse é o fato. Enfim, eu gostaria mas que aí, o UFC agora... esquecesse o Yair e colocasse meu sonho. Seria meu sonho. Deixasse o Yair na geladeira, mano. Cara, eu detesto lutador xarope, que faz corpo mole para fechar a luta. Isso daí me irrita profundamente. Mas, Mal, vou te perguntar aqui para a gente não estender muito essa nossa conversa. E o Jean Silva, o que você faria com ele na próxima rodada? Lá ele. Bom, vamos lá, então. Para mim seria Diego e Sterling. E para mim, cara, para o Jean na próxima rodada é Josh Emmett. Seria Josh uma Emmett está bela... com luta casada contra o Zalal. Mas é daqui a pouco, né? É. Porque eu não acho que o Jean vai voltar tão cedo. Ele talvez tome uma suspensão médica um pouquinho mais... Vai tomar. Mas então, se eu tiver que casar com outra pessoa, Jean e Pitbull? Você quer matar o Pitbull, velho? Eu quero ver lutar, eu quero ver o Jean, eu quero que jogue o Jean para violência, mas cara. Mas o Pitbull, ele já tá na iminência de fazer outra luta, ele cortou peso, pô, esses dias aí tá com camp completo, tem que ser logo. Eu jogaria, sabe o que eu acho que seria bom? O Allen, ou pegar... Porra, mas o Allen também, mano, a galera tira ele pra merda, né? O cara, tipo... não, porra, falando que o Jean, mas, porra, todo mundo que tá atrás no ranking desafia ele, velho. Só ele. Mas eu faria Arnold Allen e Jean, ou tem uma outra luta que é boa também pro Jean ali. Bryce Smith, não, tô zoando. Mano, não é isso aí, porque, rapidão, vou falar rapidamente. Tá. Arnold Allen, Ortega, Emmett, Zalal, Pitbull e Steve Garcia. É isso. Abaixo disso, para mim, já não compensa mais pro Jean.
Mesmo ele. Pô, mas Ele perdeu do número Onama, 2. Onama, pô, ele com Ah, Onama mas vai. seria uma lutaça, pô. Pô, mas você vai sair do segundo pro 13º? Tipo, acho que ele fez por merecer para pegar Não, o cara Jean, ali. pô. Então, você vai sair do. Pegou agora o top Pô, 2 mas para ele pegar o 13º? acabou de sofrer uma derrota. Ele vai pegar quem? Pô, mas foi uma luta mó boa. Eu jogaria ele contra um Não, cara ali pô. para ele Mas tentar ele entrar no perdeu, top 10 pô. de novo. Eu É, acho que vão pode ser. Sim. desacelerar ele, pô. Você dá uma chance contra o segundo, depois dificilmente você vai receber um, um outro presente assim desse. Ele vai ter que se provar um pouquinho aí, cara. Não É, que eu, é. não estou dizendo que eu acho que ele não merece ou que eu acho que pensamento da organização, friamente, eles vão botar ele para se provar Ah, ali mas um pouquinho dentro da categoria. Zalal machuca. Aí os caras Não falam, e acontece aí, nada Jean? porque o É Jean polêmico? vai estar suspenso. Ah, é verdade. Inclusive, eu acabei de. Bom, é isso aí, galera. O Jean, a gente não sabe o que vai acontecer, mano. O Diego, eu acho que É, vai ficar nisso aí, cara. Ou é mas o Sterling ou é o Yair. essa Quer semana a dizer, o gente Yair. podia falar um pouco também sobre o cenário do MMA no Brasil aqui. Isso acho que rende um vídeo, falar até um pouquinho sobre esses revés da Fighting Nerds, porque tem muita coisa aí que rende nesse assunto. Eu acho que a gente pode ver ali o copo meio cheio, meio vazio. O Brasil perdeu muitas lutas também nesse evento, mas é papo para um outro vídeo. Quero falar sobre isso da Fighting Nerds, que eu acho que é importante. É isso, E rapaz. é isso sobre Jean e Diego Lopes. Rapaziada, comenta aqui também o que vocês acharam dessa luta. Se inscreve se você ainda não está inscrito. E é isso, a gente conta com você. Mal, Só isso. é Então, nóis, até a missão próxima. cumprida. Valeu. Valeu.